Fala galera braba da astronomia, no vídeo de hoje a gente vai responder a prova de 2022 do nível 3, a prova da OBA, beleza? Não esqueça de se inscrever no canal, deixar um like aí embaixo e compartilhar esse vídeo com as pessoas que você conhece que também vão participar da Olimpíada Brasileira de Astronomia e Astronáutica. Clica no primeiro link que está aí na descrição também para você ter acesso e poder conhecer o treinamento de astronomia para Olimpíadas Científicas. Bora lá para as questões. Primeira questão. O brilho de uma estrela depende da distância dela até nós, tal qual uma lâmpada, por exemplo, de 60 watts, que quando próxima de nós brilha mais do que quando longe. Porém, a potência da lâmpada 60 watts não se altera se ela está próxima ou não de nós. Na constelação de Órion, veja a imagem. Temos as estrelas Três Marias, que são na verdade Alnitak, Alnilam e Mintaka. Porém, Mintaka brilha bem menos do que Alnitak, embora sua potência, em astronomia chamamos de luminosidade, seja quase o dobro da de Alnitak. Olha só, esse assunto de potência, luminosidade, fluxo luminoso, o brilho das estrelas, é uma coisa que está caindo com muita frequência, pelo menos nessas últimas provas que a gente fez do nível 3, né? Assinale a explicação correta para isso. Aqui no enunciado fala que Mintaka brilha menos do que Alnitak, embora a sua potência, ou seja, a sua luminosidade, que é uma característica intrínseca, seja quase o dobro da de Alnitak. Então a explicação aqui só pode estar relacionada com a distância. A gente já viu em alguns vídeos passados que a luminosidade é calculada assim, né? 4π sigma r ao quadrado, que é o raio da estrela, e temperatura elevada à quarta potência. Já o brilho ele está associado ao fluxo luminoso, que vai ser a luminosidade sobre 4π distância ao quadrado. Então Mintaka tem uma luminosidade maior, só que como ela tem um brilho menor do que a Alnitak, significa que ela está mais distante do que a Alnitak. Então o item correto, Mintaka brilha menos, embora mais luminosa, porque está mais distante do que a Alnitak. É o item A. Questão 2. A velocidade da luz e de qualquer radiação eletromagnética no vácuo é uma constante que vale aproximadamente 300.000 km por segundo. A velocidade da luz independe da velocidade da fonte emissora e da velocidade de quem recebe a luz. A estrela Betelgeuse está a aproximadamente 720 anos-luz da Terra e a estrela Antares está a aproximadamente 605 anos-luz da Terra. Ambas são supergigantes vermelhas com diâmetros aproximadamente 900 vezes maior do que o Sol. Observação: ano-luz é a distância que a luz viaja no período de um ano. Primeiro, coloque F de falso ou V de verdadeiro na frente de cada afirmação abaixo e depois assinale a alternativa que contém a sequência correta de F e V. Aqui eu não copiei a sequência dos itens, mas a gente vai marcar aqui o F e o V em cada afirmação, tá? A luz que recebemos hoje de Betelgeuse é mais antiga do que a que recebemos hoje de Antares. O que quer dizer com mais antiga? Ela saiu de Betelgeuse há mais tempo, né? Isso só pode ser verdade se Betelgeuse estiver mais distante do que Antares. E essa afirmação está correta. Betelgeuse está a 720 anos-luz. Ou seja, a luz que sai de Betelgeuse demora 720 anos para chegar aqui na Terra. Enquanto a de Antares demora um pouco menos de tempo por estar mais perto. Então essa aqui está verdadeira. Se Betelgeuse está se afastando da Terra e Antares está se aproximando da Terra, a velocidade da luz que elas emitem em nossa direção é a mesma. Também está verdadeira, como fala aqui no enunciado. A velocidade da luz e de qualquer radiação eletromagnética no vácuo é uma constante que tem esse valor aqui, e a velocidade da luz independe da velocidade da fonte emissora e da velocidade de quem recebe a luz. A Betelgeuse que vemos hoje de fato é como ela era há 720 anos. Essa aqui também está verdadeira. Como eu tinha acabado de comentar, a luz que está saindo de Betelgeuse nesse exato momento
vai levar 720 anos para chegar aqui na Terra. Então a gente só vai ver como ela está nesse exato momento daqui a 720 anos. Por isso que a gente diz que sempre que a gente está olhando para as estrelas, a gente está olhando para o passado do universo, porque a luz demora todo esse tempo para vir de uma estrela até aqui. É impossível ver Antares ou Betelgeuse exatamente como elas são hoje. Sim. E a velocidade da luz é de 300 mil quilômetros por segundo porque as estrelas são vermelhas. Não, isso aqui é algo que não tem nada a ver com a velocidade da luz. Então essa é a única falsa, tá? A questão 3 é uma questão que foi cancelada, então eu não coloquei ela aqui. Ela foi cancelada porque em algumas provas ela veio com um item a mais. Então tinha algumas provas com itens até o F, era para ter apenas até a letra E, mas tinha até o F, então eles resolveram cancelar essa questão para não prejudicar nenhum aluno. Então vamos pular aqui para a questão 4. A primeira das três leis de Kepler, também chamada de Lei das Órbitas, descreve os movimentos dos planetas, luas, cometas e satélites artificiais em torno dos astros nos quais orbitam. Atenção! A figura não representa a órbita de nenhum planeta, pois está extremamente achatada. De novo, coloque VOF na frente de cada afirmação. A primeira lei de Kepler para os satélites de Júpiter diz o seguinte: a órbita de cada lua de Júpiter é uma elipse, estando Júpiter num dos focos. Essa aqui está verdadeira. E esse aqui é um padrão que vai se repetir também aqui nos próximos itens. A primeira lei de Kepler diz justamente isso. Ela fala sobre um sistema em que o astro central do sistema está em um dos focos. Por exemplo, quando a gente trata do sistema solar, o Sol está em um dos focos da elipse e os planetas orbitam ao redor do Sol em uma elipse. Da mesma forma, vai acontecer para os planetas e os seus satélites. A primeira lei de Kepler para os planetas diz o seguinte: a órbita de cada planeta é uma elipse, estando o Sol num dos focos. Verdadeiro. Para os satélites de Saturno diz o seguinte: a órbita de cada lua de Saturno é uma elipse, estando Saturno num dos focos. Verdadeiro. E para os satélites artificiais da Terra também diz o seguinte: a órbita de cada satélite artificial da Terra é uma elipse, estando a Terra num dos focos. Também é verdade. A primeira lei de Kepler só vale para o sistema solar. Essa aqui está falsa. Como a gente viu, ela vale não só para o sistema solar como um todo, como para pequenos sistemas dentro do sistema solar, por exemplo, Júpiter e os seus satélites, mas também vale para qualquer outro planeta, qualquer outro sistema que exista no espaço, ok? Questão 5. A potência de uma estrela, que os astrônomos chamam de luminosidade, é dada pela equação. Aqui a gente tem L igual a K, que é uma constante. Esse R2 aqui é R ao quadrado, tá? E T elevado à quarta potência. Esse K é aquela constante que a gente já viu, que é igual a 4π sigma. Onde L é a luminosidade da estrela, isso é a quantidade de energia que ela emite por segundo para todo o espaço. R é o raio da estrela e T é a temperatura na sua superfície. O valor da constante K não importa para esse exercício. Coloque VOF na frente de cada afirmação abaixo. Suponha que dobre o diâmetro do Sol, quando ele virar uma gigante vermelha. Mas, por simplicidade, suponha que a temperatura na sua superfície fique inalterada. Neste caso, a luminosidade dele será 4 vezes maior do que a luminosidade atual. A gente pode raciocinar de uma forma bem rápida para saber a resposta desse item, porque o diâmetro do Sol vai dobrar. O diâmetro ele está aqui, ele está relacionado com o raio, né? Só que o raio é elevado ao quadrado. Então, quando a gente fala de dobrar, a gente vai ter 2 ao quadrado, que é igual a 4. Então, sim, a luminosidade dele vai ser 4 vezes maior do que a luminosidade atual. Mas a gente pode fazer isso de uma maneira um pouco mais devagar, que é fazendo essa relação aqui, ó. A gente pega a luminosidade do Sol futuramente, quando ele virar uma gigante vermelha, pela luminosidade do Sol atual. E aí a gente pode escrever aquela equação, ó. A gente vai ter K, que é a constante. A gente vai ter o raio do Sol. Quando ele for uma gigante vermelha, como vai ser o dobro, vai ser 2 vezes R.
Então a gente tem aqui, ó, 2R ao quadrado, que multiplica a temperatura elevada à quarta potência. Aqui embaixo, no Sol, atualmente, a gente vai ter R ao quadrado, que multiplica a mesma temperatura, já que a temperatura não vai variar. Então a gente vai ter aqui, ó, a gente pode anular esse K com esse K, a temperatura também. Aqui nesse 2R ao quadrado, esse ao quadrado vai para os dois itens que estão aqui dentro do parênteses, né? Então a gente vai ter, ó, 4R ao quadrado dividido por R ao quadrado. E aí a gente pode novamente cancelar isso aqui, sobrando apenas o 4. Então sim, a luminosidade do Sol, quando ele virar uma gigante vermelha, vai ser 4 vezes maior do que a luminosidade atual. Suponha que a temperatura da superfície do Sol caia à metade do valor atual quando ele virar uma gigante vermelha. Mas, por simplicidade, suponha que o seu diâmetro não se altere. Neste caso, a luminosidade dele será 16 vezes menor do que a luminosidade atual. Novamente, a gente pode fazer a mesma relação, você pode fazer passo a passo aqui usando a fórmula, tá? Mas a gente também pode pensar que, ó, a temperatura vai cair pela metade. Se a temperatura vai cair, então a luminosidade vai ser menor. Então essa parte aqui a gente já sabe que está certa. Agora, 16 vezes. Se ela vai cair pela metade, significa que hoje é 2 vezes maior. Então a gente vai ter 2 elevado a quanto? A gente sabe que a temperatura é elevada à quarta potência. Então a gente vai levar esse 2 à quarta potência. Ou seja, vai ser 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8, vezes 2, 16. Então essa afirmação também está correta, tá? Terceira afirmação: quando o Sol se transformar numa gigante vermelha, seu diâmetro irá dobrar, mas a sua temperatura irá cair pela metade do valor atual. Neste caso, sua luminosidade cairá para 1/4 do valor atual. Vou liberar um pouco de espaço para a gente fazer essa conta aqui, ó. A gente vai de novo fazer uma comparação da luminosidade 2 sobre a luminosidade 1, que é a luminosidade atual. A gente vai ter, nos dois casos, aquela constante K, que elas vão se anular. A gente vai multiplicar pelo raio, no caso eu já vou fazer direto aqui a divisão. A gente vai ter que o diâmetro irá dobrar, logo o raio também vai dobrar. Então a gente vai ter 2R sobre R. Isso aqui é elevado ao quadrado, que multiplica a temperatura. A temperatura vai ser metade do valor atual, então vai ser 1/2 sobre 1. Isso aqui é elevado à quarta potência. Então a gente tem esse K aqui se anula, esse R aqui também vai se anular com esse, e a gente vai ter 2 ao quadrado, que multiplica 1/2 elevado à quarta potência. Com isso a gente tem 4 que multiplica 1 sobre 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Aí pensa bem comigo, 2 vezes 2 vai dar 4. Então a gente vai anular esse 4 com esse de cima, ó. Então a gente anula isso aqui, sobrando só 1 sobre 2 vezes 2, que é exatamente 1/4. Então essa afirmação também está verdadeira, ó. A luminosidade vai cair para 1/4 do valor atual. É justamente esse resultado aqui. Se por algum motivo a temperatura da superfície do Sol dobrar sem alterar o seu diâmetro, a luminosidade será 16 vezes maior do que a atual. Essa afirmação também está verdadeira. É o mesmo caso que a gente viu aqui na segunda afirmação, ó. Só que no caso da quarta afirmação, a temperatura vai aumentar ao invés de diminuir. E por último, se por algum motivo a temperatura da superfície do Sol dobrar sem alterar o seu raio, a sua luminosidade será 8 vezes maior do que a atual. Essa aqui está falsa. Como a gente já viu, ela vai ser 16 vezes maior do que a atual. Questão 6 é uma questão sobre constelações. A figura abaixo mostra uma parte do céu do dia 20 de 5 de 2022 às 20 horas, conforme visto de Brasília. As linhas fortes delimitam as áreas das constelações. As linhas finas ligam
artisticamente as estrelas mais brilhantes de cada constelação. Assinale a alternativa que contém os nomes das 7 constelações que podem ser identificadas na imagem. Vamos ver a imagem um pouco maior. A gente vê aqui por essa carta celeste, por esse pedaço de carta celeste, que a gente está observando o hemisfério sul da esfera celeste. Então a gente pode ver aqui, ó, a constelação do Centauro, a constelação do Cruzeiro do Sul, da Mosca, a constelação do Oitante, do Triângulo Austral, a constelação do Escorpião, do Lobo, dentre algumas outras constelações. A gente tem que ver a alternativa que tem as constelações presentes aqui. Então vamos ver aqui o item A. Ó. A gente tem o Cruzeiro do Sul, como a gente já viu, a Mosca também. A gente tem o Lobo, a Régua, eu acredito que seja essa constelação aqui, ó. Enquanto essa aqui é a do Compasso. O Triângulo Austral a gente já viu que tem o Centauro também. E o Peixe Voador é essa constelação aqui, ó. Então a gente sabe que é o item A, o item correto. Mas a gente também poderia analisar os outros itens e ver por que eles são falsos, ó. A constelação do Órion é bem conhecida e ela claramente não está aqui nessa carta celeste. A constelação do Erídano é uma constelação que está perto da constelação do Órion. Aqui no item D aparece o Órion de novo, e a gente já viu que ele não está aqui. Vamos aqui no último, a constelação do Unicórnio também é uma constelação que está perto da constelação do Órion, assim como a Cão Maior também. Então não tem como elas aparecerem aqui tão perto do polo celeste sul da imagem. Então o item correto que a gente marca aqui, ó, é o item A. Última questão de astronomia, questão 7. Abaixo está o globo terrestre colocado em 2 diferentes instantes ao redor do Sol, aproximadamente a mesma distância do Sol, porém separados por 6 meses. Entre eles está o Sol, desenhado esquematicamente e fora de escala, e os raios solares. HN é o hemisfério norte, HS é o hemisfério sul. As linhas tracejadas representam os trópicos. Vamos colocar a VOF aqui nas afirmações. No globo da esquerda, o hemisfério sul está mais ensolarado. Essa aqui está verdadeira. Ó. Nesse globo da esquerda, você vê que o hemisfério sul está mais virado para o Sol. O trópico de Capricórnio fica no hemisfério sul e o de Câncer no hemisfério norte. Também está verdadeiro. Prolongando-se imaginariamente o eixo da Terra acima do Polo Norte, chega-se perto da estrela polar. Essa aqui também está verdadeira. Essa estrela é a Polaris, a alfa da constelação da Ursa Menor. Polaris. Ela está muito próxima do Polo Celeste Norte. No globo da direita é inverno no hemisfério norte e verão no hemisfério sul. Vamos lá, no globo da direita é inverno no hemisfério norte, mas o norte está aqui mais virado para o sol. Ó. Então é verão para o hemisfério norte e inverno para o hemisfério sul. Então essa aqui está falsa. E a linha do Equador divide a Terra entre Ocidente e Oriente. Não, ela divide entre hemisfério sul e hemisfério norte. Então essa aqui também está falsa. No próximo vídeo a gente responde as questões de astronáutica. Então eu te espero lá. Um grande abraço.